Cerca de 5.000 anos atrás, uma tonelada de sabedoria foi derramada em um livro para as gerações futuras, conhecido como a Bíblia. Pensava-se que ela tinha cerca de 1.000 anos, mas esse livro se perdeu no tempo, até agora. Finalmente, especialistas conseguiram colocar as mãos neste livro, e dentro dele estão segredos que os humanos nunca poderiam imaginar. Junte-se a nós enquanto exploramos um livro de 50.000 anos encontrado no Egito, que revelou uma mensagem aterrorizante sobre a humanidade, a descoberta do livro de Uno. Imagine um feitiço mágico que pudesse apagar tudo o que você já fez na Terra. Soa legal, certo? Vamos mergulhar em algo tão extraordinário quanto isso. Os antigos egípcios se destacaram na história. Historiadores, arqueólogos e descobridores têm revelado coisas incríveis sobre eles. Mas a mais intrigante é o livro de 50.000 anos, conhecido como o Livro de Enoque, que contém várias visões místicas sobre a humanidade. Trata-se de um documento que, se aberto agora, pode ter o potencial de mudar nossa abordagem histórica e talvez até mesmo nosso futuro. Intrigado? Vamos continuar. As coisas ficam ainda mais estranhas quando exploramos mais dessa civilização enigmática. À medida que cavamos mais fundo nas tumbas do Egito Antigo, podemos encontrar histórias que podem deixar nossa mente perplexa. Estas não são pequenas histórias, mas relatos de anjos divinos, gigantes e eventos que ameaçaram o mundo inteiro. Parece mais um roteiro de filme de ação de sucesso, mas é a história do mundo antigo e é muito mais interessante do que se pode imaginar. Talvez seja apropriado voltarmos ao meio do século XX para alguns antecedentes. Alguns jovens estavam na área de Qumran, perto do Mar Morto, por volta de 1946 ou início de 1947. Eles estavam cuidando de suas ovelhas quando um deles deslocou uma pedra de uma fenda e a fez rolar. Em vez de apenas um baque surdo, eles ouviram um som ressonante que despertou sua curiosidade. Sendo curiosos, eles entraram na caverna de onde veio o som e encontraram um verdadeiro tesouro. Lá dentro, havia grandes jarros de barro que continham pergaminhos de couro e documentos em papiro, com mais de 2.000 anos de idade. Essa descoberta abalou toda a comunidade arqueológica. Nos anos seguintes, mais pergaminhos foram encontrados em cavernas próximas, somando dezenas de milhares de fragmentos de entre 800 a 900 textos preciosos. Entre esses tesouros estava o Livro de Enoque, uma coleção de 5 livros únicos. O livro encontrado é composto por 5 partes: o Livro das Parábolas, o Livro das Vigílias, o Livro Astronômico, as Epístolas de Enoque e os Sonhos e Visões. Todos eles contêm grandes conhecimentos e abordam temas como recompensa, punição, o fim do mundo e o julgamento final. A primeira obra de Enoque, que abrange do capítulo 6 ao 36, está repleta de temas como o universo, a árvore da vida, Jerusalém e os anjos. Estes não são apenas anjos quaisquer, mas aqueles mencionados em Gênesis 6:1-4, que seduziram mulheres humanas e originaram os Nefilins, seres gigantes com profundo conhecimento. Esses Nefilins desempenharam um papel em trazer uma grande inundação e, em última análise, enfrentaram a aniquilação. Frequentemente chamados de os caídos, sua história está repleta de reviravoltas. Então, quem eram eles exatamente? Bem, há muito debate. Alguns acreditam que eram descendentes de anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas. Essa ideia vem de um antigo texto judaico chamado O Primeiro Livro de Enoque. Imagine seres divinos descendo e interagindo com humanos, resultando nesses gigantes superinteligentes. Pode não parecer real, mas é o que o livro afirma. E não para por aí. O livro de Enoque, que não está na Bíblia, mas é extremamente interessante, descreve os Nefilins como gigantes massivos e mergulha em temas intrigantes como a origem do mal, os mistérios dos anjos caídos, a história de uma grande inundação e profecias sobre o fim dos tempos. Mas como surgiu esse livro de Enoque? O historiador e tradutor Efraim Isaac aponta que este livro é como uma colcha de retalhos, composto de escritos de vários períodos e autores, datando de aproximadamente 200 anos antes de Cristo até 160 dentro de Cristo. George W. Nickelsburg apoia essa ideia, dizendo que o livro de Enoque
é uma mistura de tradições apocalípticas judaicas dos 3 séculos anteriores à Era Comum. Agora, vamos dar uma olhada no período do Segundo Templo. Quando pesquisadores analisaram os fragmentos do Livro dos Vigilantes encontrados nas cavernas de Qumran, descobriram que os pedaços mais antigos datam de 200 a 150 a.C. Isso sugere que essas obras já existiam no século III a.C., e o mesmo vale para o livro astronômico. Essas descobertas desmantelaram a ideia de que o núcleo do livro de Enoque foi escrito em resposta à revolta dos Macabeus. O que encontraram foi que esses textos não estavam apenas buscando ideias da Bíblia hebraica. David Jackson até fala sobre um judaísmo enoico, que influenciou os escritores dos pergaminhos de Qumran. Margaret Barker acrescenta que os escritos de Enoque vêm de um grupo extremamente conservador, remontando aos tempos do Primeiro Templo. Então, o que é único nesse judaísmo enoico? Para começar, eles acreditavam que o mal na Terra começou quando anjos tiveram relações com mulheres humanas e foram expulsos do céu. Além disso, você não encontrará menções à aliança mosaica, como a observância do sábado ou a circuncisão, nesses textos. Eles também tinham uma visão do fim dos dias como um julgamento final, não apenas como um tempo de recompensas terrenas. Eles não eram fãs dos sacrifícios do Segundo Templo, considerando-os impuros. No livro de Enoque, o céu é descrito não como o Templo de Jerusalém, mas mais como uma corte helenística com um rei e seus conselheiros. Eles usavam um calendário solar em vez de um lunar para suas festividades religiosas e tinham grande interesse em anjos e na vida após a morte. A maioria dos fragmentos de Qumran é bastante antiga, sugerindo que a comunidade lá gradualmente perdeu o interesse pelo livro de Enoque ao longo do tempo. A conexão entre o livro de Enoque e os essênios foi notada antes mesmo da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Embora as seções encontradas em Qumran fossem usadas pelos essênios, não está claro se outros textos enoicos, como o livro das parábolas, também foram. Esses textos podem representar um movimento assemelhado aos essênios, mas mais amplo. As partes do livro de Enoque introduzem um Messias chamado Filho do Homem, que possui atributos divinos e desempenhará um grande papel no julgamento final. Os pecadores são frequentemente representados como os opressores ricos, enquanto os justos são os oprimidos, um tema também encontrado nos Salmos de Salomão. Quando se trata de influência antiga, a literatura rabínica clássica diz pouco sobre Enoque. É possível que a oposição rabínica a esses textos tenha levado à sua perda no judaísmo rabínico. No entanto, o livro de Enoque desempenha um papel significativo no misticismo judaico, sendo suas temáticas centrais na tradição mística de Merkabah.